Olá, queridos ouvintes, está começando mais um programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando a obra Caminho, Verdade e Vida, psicografia do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 94 com o tema Ao Salvar-nos. Eu sou Marina e farei o estudo com vocês. Bom, então aqui nesse capítulo 94 nós temos uma sentença, uma frase que inspira o texto de Emmanuel, que está em Marcos capítulo 15, versículo 30. E a frase diz o seguinte: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E aí o texto segue fazendo a seguinte análise. Esse grito de ironia dos homens maliciosos continua vibrando através dos séculos. A criatura humana não podia compreender o sacrifício do Salvador. A terra apenas conhecia vencedores que chegavam brandindo armas, cobertos de glórias sanguinolentas, heróis de destruição e da morte, a caminho de altares e monumentos de pedra. Aquele Messias, porém, distanciara-se do padrão habitual. Para conquistar, dava de si mesmo. A fim de possuir, nada pretendia dos homens para si próprio. No propósito de enriquecer a vida, entregava-se à morte. Em vista disso, não faltaram os encarnecedores no momento extremo, interpelando o divino triunfador com mordaz expressão. Nesse testemunho, ensinou-nos o Mestre que, ao nos salvarmos, no campo da maldade e da ignorância, ouviremos o grito da malícia geral nas mesmas circunstâncias. Se nos demorarmos colados à ilusão do destaque, se somos trabalhadores exclusivamente interessados em nosso engrandecimento temporário na esfera carnal, com esquecimento das necessidades alheias, há sempre muita gente que nos considera privilegiados e vitoriosos. Se ponderamos, no entanto, as nossas responsabilidades graves no mundo, chama-nos loucos. E quando nos surpreende em experiências culminantes, revestidas da dor sagrada que nos arrebata a esferas sublimes, passa junto de nós, exibindo gestos irônicos e recordando os altos princípios esposados por nossa vida, exclama desdenhosa: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E aqui, esse texto, primeiramente, para nós começarmos a nossa análise, ele nos fala desse cenário em que Jesus está sendo crucificado e ele é alvo de deboche, ele é alvo de escárnio. Então, é nessa passagem que Marcos narra, no capítulo 15, que Jesus é humilhado pelos soldados, pelos sacerdotes e escribas com zombarias. Então, nessa mesma passagem que é dito para que Jesus salva-te a ti mesmo e desce da cruz, também é dito, com tom de deboche e ironia, salvou os outros e não pôde salvar a si mesmo. E a análise que Emmanuel faz dessa circunstância, dessa situação em que Jesus ele é alvo de ironia, de deboche, nessa situação em que ele passava por uma circunstância de total humilhação, de sofrimento, né, de dores, um momento que antecipa o seu desencarne, né? A gente vê que o mundo, de fato, ele não era acostumado a reverenciar exemplos como os de Jesus. No fundo, o mundo era acostumado a reverenciar exemplos de virilidade, de ignorância, de violência, né? O tempo das grandes batalhas, das grandes conquistas, dos impérios. E assim só era analisado e visto como poder aquilo que era conquistado com a força bruta, né? Essas vitórias sanguinolentas. E é isso que o Emmanuel nos coloca em contraponto ao exemplo de Jesus, que na verdade era um exemplo de humildade. Então o mundo ele não sabia reconhecer o poder da humildade, do amor incondicional, da caridade verdadeira que doa de si mesmo. Porque no fim das contas o exemplo de Jesus ali na crucificação é do nosso mestre que renuncia à sua própria vida para nos deixar uma grande lição. Então, nesse contexto, Jesus passa por ironia e por deboche e a sua postura é de extrema serenidade, de extrema tranquilidade diante daquela situação. E nessa passagem, Emmanuel ressalta que quando estivermos
superando o campo da maldade, ouviremos o grito da malícia. E que, na verdade, esse grito de malícia, de deboche, de ironia, é uma espécie de prova para saber se nós já estamos convictos dessas virtudes, desses valores que estamos desenvolvendo. É um teste para enxergarmos quais sentimentos aquele deboche, aquela ironia suscita em nós, né? Porque, de fato, se nós estamos buscando conquistar riquezas, se nós desenvolvemos todas as vaidades do ego, se nós conquistamos poder, se nós conquistamos status na nossa sociedade, nós somos reverenciados. Mas quase sempre, para conquistarmos tais coisas, nós passamos por cima de muitos outros, né? A lógica do capitalismo, né? Para que haja uma parcela da sociedade rica, outra parcela precisa vivenciar uma miséria, uma pobreza. É um campo de desigualdades mesmo. E se você ganha credibilidade nesse contexto, você é ovacionado, você é admirado, você é aplaudido. E do contrário, se você tenta trabalhar os seus valores, as suas virtudes, se você pensa no outro, se você se compadece, você é analisado como bobo, você é analisado como tolo, você é analisado como uma pessoa que é ingênua, né? E aí, nesse sentido, sempre que você tenta ir nesse caminho de retidão, nesse caminho do bem, você pode se defrontar com esse tipo de comentário irônico. E aí, na verdade, isso é um grande teste, né? O que você sente, né, ao ser defrontado com esses tipos de comentário, né? Então, se você consegue ter essa calmaria, essa angelitude, essa tranquilidade de Jesus, significa dizer que você já está bem convicto desses valores, né, dessa postura, desses comportamentos que você tenta desenvolver. Mas se não, né, se quando alguém cutuca a sua ferida, o que sai dali é raiva, é rancor, é mágoa, isso significa dizer que você ainda oscila e ainda tem muitas questões, né, muitas demandas internas a serem trabalhadas. E aí, esse exemplo de Jesus me lembrou também, me fez recordar um outro exemplo maravilhoso, assim, que tem total relação com esses deboches e com essas ironias nesse momento derradeiro, nesse momento tão dramático da existência humana, na qual Jesus exemplificou para que nos servissem de lição. É o exemplo de Joana de Cusa, que está narrado na obra Boa Nova, psicografia do Francisco Cândido Xavier também, e pelo espírito Humberto de Campos, né? E lá a gente conhece mais de perto a história de Joana de Cusa, que era uma discípula, seguidora de Jesus, também, né, contemporânea a Jesus, ali naquela região da Galileia. Ela acompanhava, ela seguia o mestre, e ela teve muitas questões a resolver no íntimo do seu lar, resolver as suas questões íntimas, pessoais com seu esposo, e o capítulo narra essa trajetória de fidelidade, né, de Joana de Cusa com Jesus no desenvolvimento dessa verdadeira fé e dessa consolidação dos princípios, né, do cristianismo na sua vida, na sua transformação moral. E o que acontece é que Joana de Cusa já é um fato mais conhecido dentro da doutrina espírita, é que Joana de Cusa, no momento derradeiro da sua vida, ela é pega pelos soldados romanos, né, dentro daquelas catacumbas que os cristãos precisavam pregar e ouvir o evangelho às escondidas do Império Romano, e ela foi pega junto com outros cristãos e é levado para o circo máximo para ser queimada na fogueira. Só que no momento derradeiro de Joana de Cusa é dada a ela a possibilidade de renegar Jesus, que se ela renegasse a Jesus, ela seria solta. Naquela circunstância, o seu filho pede que ela abjurasse, né? Abjura a minha mãe, abjura Jesus por mim que sou teu filho. E Joana de Cusa conseguiu ter ali uma postura de muito discernimento, de muita clareza do que é a verdadeira vida, do que é a vida espiritual. Ela se recordou de Maria, que viu Jesus padecer na crucificação e mesmo assim se manteve firme. Então, a exemplo de Maria, ela entendeu que também precisaria passar por aquilo e ver o seu filho, né, perder o seu filho, principalmente por entender que essa vida material é transitória
e por enxergar a vida espiritual como a nossa verdadeira vida. Então, ali naquele momento, Joana de Cusa tinha entendido tudo. E aí vem o ponto, né, de fato, que assemelha a essa circunstância de Jesus, é que ela também sofre ironia pelos soldados romanos. E os soldados romanos dizem para Joana de Cusa, que é uma frase bem irônica, né, que eles falam assim: esse teu Cristo só te ensinou a morrer? E ela responde, no momento em que ela estava já sendo queimada pelas chamas, em que ela já estava agonizando ali no seu momento derradeiro, e ela responde, não só a morrer, mas também a te amar. Então, essa é a grande lição, né? E esse é o exemplo que Jesus nos dá no momento da crucificação. E mais que isso, Jesus nos ensinava sobre amor incondicional. Jesus nos ensinava para amar, inclusive, aquele que nos odiasse, para amar os nossos inimigos. E Joana de Cusa vivenciou essa lição quando no momento derradeiro ela também é alvo de escárnio, ela também é alvo de deboche. Perguntam para ela se Jesus ensinou ela a morrer. E sim, Jesus ensinou ela a morrer. Jesus ensinou a ela que essa vida material é perecível, que essa vida material é transitória. Jesus ensinou ela a enxergar a verdadeira vida, que é a vida espiritual, que é a vida na qual a gente leva os valores e a moralidade que desenvolvemos aqui nesse mundo. E ensinou não só a morrer, ensinou também a amar os inimigos, a amar aqueles que debocham, a amar aqueles que ironizam, e a entender que aquele indivíduo que hoje, né, reflete, verbaliza essa ironia, esse deboche, ele é seu irmão e ele é filho do mesmo pai, que é o seu pai, e que ele irá desenvolver esses bens também da alma a seu tempo. Há tempo para tudo na vida. E aquele irmão que hoje ironiza e debocha, aos pouquinhos ele também terá, no tempo certo, né, o momento de desabrochar o amor, o perdão, o entendimento, a compreensão, o respeito à dignidade humana, e a desenvolver também esse olhar de mais humanidade para com o próximo, né, de enxergar a bondade, a humildade com admiração e não com menor valia e não com desprezo. Enquanto nós tivermos sofrimento em qualquer canto da terra, em qualquer local, nós ainda não seremos um mundo regenerado. Então nós precisamos sim ver esse amor florescer em todos os cantos do mundo. Nós precisamos sim ver cada vez mais o sofrimento, a dor e a miséria diminuírem. E nós precisamos sim ver a elevação da solidariedade, da humildade, da caridade, para que a gente tenha essa condição de igualdade, né, de universalização desses bens, dessa moralidade, dessa construção de uma sociedade mais rica, mais justa, mais valorosa, de bens que são dados em comunhão, que são construídos de forma solidária. E aí, nesse sentido, Jesus, ele nos dá essa lição, que é dar da sua própria vida, nos deixando a lição da renúncia, de que nós precisamos também dar de nós mesmos para conseguirmos desenvolver uma sociedade mais justa e mais democrática. Então é isso, que nós saibamos compreender essas lições tão preciosas do Evangelho e que o Emmanuel vem nos esclarecer, nos auxiliar. Essa foi a nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. No próximo programa, estudaremos o capítulo 95. Paz a todos!